Fala, meu aluno, fala, minha aluna, professor Jonathan Costa aqui na área para mais uma temática. Vamos fazer um dominando bancas, dominando CESP, SEBRASP. Vamos tratar aí a temática de infecções sexualmente transmissíveis, tá? Vamos entender como essa temática aí é cobrada na banca CESP. Separei aqui 10 questõezinhas, a gente vai dar uma revisada neste material. Bora comigo, baixa o material aí na sua plataforma, né? Vai estar disponível, tanto slide quanto em PDF. Bora nós! Ó, dominando questões de enfermagem, infecções sexualmente transmissível, né? Banca Sebrasp. Vamos lá, pessoal. Vamos nós, vamos à frente que atrás vem gente. Bora lá, vamos lá. Ó, primeiríssima questão. 2025, questão recente da banca CESP-SEBRASP. Foi do Tribunal Regional do Trabalho da 10ª região. Foi para analista judiciário. Apoio aqui em enfermagem do trabalho. Acompanhe comigo o enunciado da questão. A temática de hoje é infecções sexualmente transmissíveis. Vamos entender como é que essa banca cobra essa determinada temática, tá? Vamos lá. Julgue os itens seguintes referente à educação sanitária, técnica de ensino, orientação sobre saúde e segurança, bem como a prevenção de doenças, incluindo aí as infecções, incluindo as infecciosas profissionais. Acompanhe aqui comigo o enunciado da questão. As orientações sobre a prevenção da transmissão de HIV deve abranger informações acerca dos materiais biológicos que não são infectantes, tais como líquido amniótico, líquor, secreção nasal e urina. Gente, preste atenção. Ó, questão da banca Sebrasp. Eu respondo só se eu souber. Tá? Sei, beleza, vou lá e respondo. Se eu não souber, deixa em branco, mas não deixa muitas questões em branco, não. Essa alternativa, ela pede as orientações de prevenção de transmissão do vírus do HIV. Deve abranger informações acerca de materiais biológicos que não são infectantes, que não são infectantes. A gente tem que abranger informações do material biológico que são infectantes, tá? Não que não são infectantes, é que são infectantes. Tais como líquido amniótico, o líquido, secreção, né? Nasal, a questão de urina. Então, essa alternativa aqui está errada. Cuidado com isso. Às vezes a CESP ela coloca um enunciado bem bonitinho, aí traz lá a alternativa perfeita, aí você lê uma palavrinha, deixa o item errado. Então, aqui o comentário errado. Materiais biológicos considerados potencialmente não infectantes para HIV, não infectantes para HIV, é fezes, secreção nasal, saliva, escarro, suor, lágrima, urina, vômitos, exceto se houver sangue. São materiais o quê, tio John? Não infectantes para a transmissão aí do vírus do HIV, tá? Materiais não infectantes. Secreção, saliva. Ah, uma pessoa foi lá, enfim, cuspiu em você. Aquela pessoa portadora do vírus. É porque você vai pegar o vírus ali? Não. Pelo amor de Deus. Agora, materiais biológicos considerados potencialmente infectantes para a transmissão do vírus do HIV são o quê? Sangue, líquido, orgânico, contendo sangue visível, líquidos orgânicos potencialmente infectantes, como, por exemplo, sêmen, secreção vaginal, líquido e líquidos peritoneal, pleural, sinovial, pericárdio e amniótico, tá? Isso daqui são considerados materiais biológicos considerados aí infectantes para a transmissão do vírus. Segunda questãozinha aqui da banca Sebrasp. Foi da DPF Enfermeiro 2025. Em relação a sífilis na gestação, julgue os próximos itens. Vamos lá. A sífilis confere imunidade permanente? A sífilis confere imunidade permanente? Uma vez que você teve sífilis, a imunidade vai ser permanente? E aí, o que é que você acha? Certo ou errado? Desconfie desse tipo de questão.
aos pacientes que contraíram assim gestante infectada, uma vez tratada e curada da doença, não será infectada novamente. Gente, essa questão está errada, né? Primeiro que a sífilis ela não oferece imunidade permanente. Né? Uma pessoa ela pode ter sífilis uma vez, tratar, enfim, etc., e vir a desencadear de novo outro quadro aí infeccioso da sífilis. Beleza? Então, quando a gente olha aqui para essa questão e vê imunidade permanente, a gente já arrisca. Já está errado, já está errado, tá? Cuidado com a CESP. Tem uma palavrinha que já deixa o item errado, nem lê o resto, já deixa errado, marca e corre pro abraço, tá? Então tá errado. Por quê, John? Vou falar um pouquinho agora sobre a sífilis, tá? Vamos destrinchar aí, tratando um pouquinho da sífilis na nossa tabelinha aqui, ó. O agente etiológico da sífilis é uma bactéria, Treponema pálido. Então, tome bastante cuidado, não é vírus, enfim, não é fungos, é bactéria, é uma bactéria. A sífilis é uma doença sexualmente transmissível, né? É considerada uma IST, tá? Não é mais DST, é IST. John, a sífilis tem cura? Tem cura sim. É uma doença curável quando tratada aí adequadamente. Confere imunidade? A sífilis confere imunidade para o paciente? Não, não. A pessoa ela pode adquirir sífilis novamente após o tratamento, tá? Então, quando a questão colocou lá no seu enunciado que a sífilis confere a imunidade permanente, já deixa o item errado. A sífilis ela não confere imunidade permanente. A pessoa pode vir adquirir sífilis novamente após aí mesmo tratamento. John, e a transmissão da sífilis como é que se dá? Ó, a transmissão da sífilis, relação sexual desprotegida, transmissão vertical. O que é transmissão vertical? Faz o cruz credo. Transmissão vertical da sífilis, da mãe para o feto, da mãe para o feto, tá? Gestante aí para o bebê e raramente aqui por transfusão sanguínea. Então, falou sobre transmissão, se a CESP, enfim, trazer essa determinada temática, esse tema, a sífilis, transmissão sexual desprotegida, transmissão vertical e raramente também tem nos nossos manuais aí, né, a questão da transfusão sanguínea, tá? Acontece de forma rara porque o sangue é passado por diversos testes aí para poder ser transferido para outra pessoa. Notificação. A sífilis é uma doença de notificação compulsória, tá, gente? A sífilis adquirida, a sífilis em gestante e a sífilis congênita, né? Todas aí devem ser notificadas. Todas devem ser notificadas. John, e a notificação da sífilis como é? Semanal, semanal. É imediata? 24 horas? Chegou lá um paciente de sífilis, enfim, etc. É imediata? Não, é semanal. Notificação semanal. Vou notificar no SINAM, Sistema de Notificação de Agravos aí e Doenças. Trouxe algumas características só para a gente revisar de forma rápida os tipos de sífilis, os estágios da sífilis. A gente tem a sífilis primária, sífilis secundária, sífilis latente e sífilis terciária. A sífilis primária, geralmente acontece ali um cancro duro, que é uma ferida geralmente única, e essa ferida é indolor, endurecida e tem um fundo limpo, tá? Fundo limpo. Aparece entre 10 e 90 dias após a infecção e desaparece aí espontaneamente, mas a doença ali continua. A sífilis secundária, ela surge aí entre 6 semanas e 6 meses. Ou seja, após o desaparecimento da lesão inicial. Qual lesão inicial, tio John? Após o desaparecimento do cancro duro, que é uma ferida única, indolor, com a borda ali bem endurecida, né? Se for no homem, enfim, na cabeça do pênis, se for na mulher, aí na vagina, né? Após o desaparecimento desse cancro duro na sífilis primária, o indivíduo evolui ali para a sífilis secundária. Então, após o desaparecimento, acontece a sífilis secundária. Ela pode apresentar sífilis secundária, febre, mal-estar, cefaleia, linfadenomegalia, que é o aumento aqui dos linfonodos, mancha pelo corpo, principalmente nas palmas das mãos, né, e nas plantas do pés. Também o candiloma, né, plano, a questão de alopécia, né, em
clareira, tá? Alopécia também em clareira. A sífilis latente não apresenta sinais e sintomas. Ela divide-se em latente recente, ou seja, até 1 ano, e latente tardia, mais de 1 ano, tá? Cuidado que onde tem número tem questão. Sífilis latente significa o seguinte, que o indivíduo ele tá ali com treponema pálido, com a bactéria no organismo dele, mas ele não desenvolveu a doença. Ele foi infectado, mas ele não desenvolveu a doença, tá? Tá ali a bactéria certinho, bem quietinha, esperando o sistema imunológico baixar para ela ir lá e atacar, tá? Atacar para que o indivíduo, assim, ele desenvolva outras doenças. Então, a sífilis latente, ela se divide em sífilis latente recente e sífilis latente tardia. Sífilis latente recente, até 1 ano. Sífilis latente tardia, né, mais de 1 ano, certinho? E a gente tem a sífilis terciária. A sífilis terciária, ela surge aí anos ou décadas após a infecção não tratada. Pode causar neurosífilis, alterações cardiovasculares, lesões ósseas, né, gomas sinfilíticas, lesões cutâneas e pode levar aqui a óbito. Então, candidata, a gente tem a sífilis primária, secundária, sífilis primária, secundária, latente e terciária, tá? A sífilis primária, cancro duro, uma ferida ali endurecida, indolor, né? Borda bem clara e única, tá? Sífilis secundária, aí vai aparecer o quê? As manchinhas na palma da mão, já o indivíduo ele já começa a apresentar ali alopécia, enfim, já começa a ficar com febre, mal-estar e etc. Sífilis latente se divide em sífilis latente recente e sífilis latente tardia. Sífilis latente recente é aquele tipo de sífilis que o indivíduo tem ali, mas ele não desenvolveu nenhum sinal e sintoma, não desenvolveu nada. A microbactéria, a bactéria, o treponema pálido, está no organismo dele, mas ele não desenvolveu nada. Sífilis latente recente, ele está com infecção até 1 ano. Sífilis latente tardia, aí depois aí mais de 1 ano, tá? Ele está com essa bactéria dentro do organismo dele, mas ele não desenvolve. E a sífilis terciária é quando aí não tratada, ela pode evoluir para neurosífilis, e acontecer alterações cardiovasculares, lesões ósseas, enfim, e etc. A gente tem os testes, tá? A gente está respondendo questão, mas a gente está fazendo uma revisão aqui. A gente tem os testes aí, né, de testagem da sífilis. A gente tem um teste rápido, que é o teste treponêmico, resulta em aproximadamente aqui, resultado aproximadamente em 30 minutos. Esse teste treponêmico, teste rápido, ele vai detectar o anticorpo contra o treponema pálido, tá? A gente tem outros testes também, que é o FTABS, o TPHA e o ELISA. Também são testes treponêmicos. Geralmente, permanece reagente aqui por toda a vida. Então, esses testes, principalmente o FTABS e o TPHA e o ELISA, eles permanecem o quê, John? Reagente aí por toda a vida. É como se fosse uma memória imunológica, tá? Uma memória imunológica. E a gente tem o VDRL e o RPR. São testes não treponêmicos. Então, teste treponêmico, a gente tem um teste rápido, que vai detectar o treponema pálido ali em 30 minutos, tá? Vai detectar o anticorpo, teste treponêmico. O teste não treponêmico, a gente tem o VDRL e o RPR, né? São testes utilizados para avaliação da atividade da doença, acompanhamento do tratamento, identificação de reinfecção. O resultado é expresso em titulação. 1 para 2, 1 para 4, 1 para 8, enfim, e etc. Esse é o resultado, tá? Terceira questãozinha. A gente só fez uma revisãozinha de sífilis. Terceira questãozinha foi da DPF Enfermeiro 2025, em relação a sífilis, tá? Na gestação, julgue os próximos itens. Em gestantes infectadas com sífilis assintomática, a gestante, ela tem a doença? Tem. Mas ela tem sinal e sintoma? Não, é assintomática. Essa gestante é assintomática e sem história aqui prévia de doença. O tratamento é feito com a aplicação de benzilpenicilina benzatina, de
7.200.000 unidades internacionais, dividida em 3 doses semanais de 2.400 milhões de unidades internacionais. Deve ser reiniciado se algumas dessas doses não for aplicada ou se houver um intervalo superior a 9 dias entre as doses. Ou seja, ele diz aqui que o tratamento da sífilis em gestante assintomática, essa gestante está sem histórico prévio de doença, tá? Deve ser tratado com aplicação de penicilina benzatina, né? 7.200 milhões de unidades internacionais. Essas 7.200 milhões dividida em 3 doses de 2,4. Isso está verdadeiro ou falso? E o intervalo entre as doses é de quantos dias? É de 7 dias. E ele fala que se o intervalo for maior do que 9 dias, deve ser reiniciado. Isso é verdadeiro ou falso? Nossa terceira questão está certíssima. Está certa, tá? Isso é o que traz o protocolo clínico de diretriz terapêutica. Vamos trazer uma parte aqui extremamente importante. Percebam que a banca disse que a gestante é assintomática, tá, candidato? A gestante é assintomática, ou seja, ela não tem história prévia de sífilis. Isso significa que eu não sei quando ela foi infectada. Se ela é assintomática, se ela não tem histórico de sífilis, enfim, etc. Eu sei quando ela pegou essa infecção? Não, eu não sei, tá? Como não consigo definir o tempo de infecção, o Ministério da Saúde manda considerar aqui essa gestante como portadora de sífilis latente tardia ou com duração ignorada. Então, se eu não tenho aí uma previsão, essa sífilis está nela, foi detectada ali através de exames, enfim, etc., porém ela está sintomática. Mas ela não sabe quando ela se infectou. Enfim, o Ministério da Saúde manda aí tratar como sífilis latente tardia, tá? Tardia, mais de 1 ano. Nessa situação, o tratamento é feito com penicilina G-benzatina de 2,4 milhões, né, de unidades aí internacionais, aplicadas uma vez por semana durante 3 semanas, tá? 2,4 milhões de unidades internacionais da penicilina G-benzatina, né, aplicada aí uma vez por 3 semanas, certo? Totalizando 7,2 milhões de unidades internacionais. Um detalhe importante é que se houver um intervalo maior do que 9 dias, entre uma dose e outra, todo o esquema deve ser reiniciado, tá? Se ligou? Conta aqui comigo, se liguei. Então preste atenção. Tratamento de gestante, né? Tratamento de sífilis em gestante. Essa sífilis é assintomática. A mulher, ela não tem histórico ali prévio de sífilis. Eu não sei quando ela se infectou. Então, eu vou tratar como sífilis latente tardia, mais do que 1 ano. A dosagem é penicilina G-benzatina de 2,4 milhões durante 3 semanas, totalizando 7,2 milhões de unidades internacionais, tá? Agora, esse intervalo é de 7 dias entre uma dose e outra. Se, por um acaso, esse intervalo, por exemplo, a mulher faltou, não foi, aí eu tenho que reiniciar. Beleza? Se ligou? Se liguei, tio John. Bora nós, meu filho. Ó, quarta questão. 2025 também foi da DPF enfermeiro. Em relação, candidato, em relação a sífilis na gestação, julgue os próximos itens. No pré-natal, a triagem da sífilis é feita por meio de testes rápidos para o diagnóstico, considerados aí testes não treponêmicos. Isso daí é certo ou errado? Então, preste atenção, preste atenção. Em relação a sífilis em gestante, julgue o próximo item. No pré-natal, a triagem da sífilis é feita por meio de testes rápidos para o diagnóstico, considerando o teste não treponêmico, certo ou errado? Gente, essa questão está errada, tá? Professor, por que está errada? Vou lhe explicar aqui. Vou lhe explicar, meu filho. Testes não treponêmicos é o quê? É o VDRL, um bom parâmetro para o monitoramento, né? Por ser quantitativo. Agora, o teste treponêmico, que é o FTA-BS e os testes rápidos, né? São importantes para o diagnóstico, mas não indica aí a questão do monitoramento. Então, quando ele traz aqui teste considerado não treponêmico, né? Ele mistura esse acompanhamento é feito aí por testes treponêmicos,
tá? Beleza? Ok? A gente explicou aqui, ó. Vou voltar. Testes rápidos são testes o quê? Treponêmicos. Resultado de aproximadamente 30 minutos, detecta quanto corpo, enfim. E o teste não treponêmico, utilizado para avaliação da atividade da doença, acompanhamento, certo? E também tratamento. Beleza? Ok? Não treponêmico, que é o VDRL. Vou voltar aqui, peraí. Aqui, ó, não treponêmico, que é o VDRL, tá? E o teste, né, não treponêmico, que é o VDRL, e o teste treponêmico, que é o FTABS. Vamos voltar aqui. Teste treponêmico, que é o FTABS, né? Aqui, ó, FTABS é treponêmico, certo? São testes treponêmicos. E também o teste rápido. E como a questão cobrou aqui que no pré-natal a triagem da sífilis é feita por meio de teste rápido para o diagnóstico, considerado não treponêmico, não é pelo teste rápido, é pelo teste aí de acompanhamento. A gente vai acompanhar essa gestante aqui, ó. A gente vai acompanhar, tá? Vai acompanhar o FTABS, enfim, qual que acompanha? São os testes não treponêmicos, VDRL. O teste rápido são testes treponêmicos. Então, como a banca trouxe ali dizendo que o teste rápido são testes não treponêmicos, tá errado. O teste rápido é teste treponêmico. Ela misturou uma coisa com a outra. Quinta questãozinha aqui comigo, Sebrasp 2025, foi da UNB. Em relação à sífilis na gestação, julgue os próximos itens. Quando a gestante com sífilis não são adequadamente tratadas, a transmissão da doença por via transplacentária pode resultar em desfechos negativos, tais como aborto, óbito fetal e neonatal. Gente, isso daqui está certíssimo, tá? Está certíssimo. A gestante aí, quando ela não é tratada de forma adequada, enfim, está com sífilis, essa doença, a bactéria ali, o treponema pálido, ele pode passar sim pela via transplacentária, infectar esse bebê e, consequentemente, aí esse bebê vinha a óbito, tá? Óbito fetal, posso ter óbito fetal, aborto fetal ou então neonatal, beleza? Então, essa questão é uma questão fácil, uma questão tranquila, uma questão que dá para responder tranquilamente. Sexta questãozinha aqui comigo na tela, diretor. Foi aqui do TRT da 10ª região. Analista judiciário, apoio especialidade aqui em enfermagem do trabalho. As situações de exposição ao HIV requer atendimento de urgência ao paciente devido à necessidade de iniciar precoce, né, devido à necessidade de início precoce da profilaxia, que deve ser realizado no período de até 72 horas da exposição, para uma maior eficácia do intervalo. Caso o atendimento ocorra após 72 horas da exposição, não se indica a quimioprofilaxia como antirretrovirais. E aí, certo ou errado? Essa é uma questãozinha para você ler com calma na banca Sebrasp e você entender todo o contexto. Quando é que vai ser indicado aí, em situação de urgência, a questão de profilaxia para o HIV? Então, preste atenção aqui com o tio John. A pessoa foi infectada, tá? Foi infectada, enfim, teve uma exposição ali ao vírus do HIV. O atendimento de urgência, né? E deve-se iniciar a profilaxia, o mais urgente aí, o mais precocemente possível, preferencialmente nas próximas 2 horas, as primeiras 2 horas, tá? Podendo chegar aí até 72 horas. Depois de 72 horas, tio John, eu posso usar aí os antirretrovirais, enfim, iniciar a profilaxia? Não, porque não vai ter mais eficácia, tá, meu filho? Então não pode. John, e essa questão, tá certo ou tá errado? Tá certíssima, tá? Não indica a profilaxia aí quando essa exposição ocorra após 72 horas de exposição, certinho? Então, ó, a profilaxia pós-exposição, que é a PEP, deve ser iniciada o mais rápido, preferencialmente nas primeiras 2 horas. Onde tem número, tem questão. E possui uma janela de oportunidade máxima de 72 horas, tá? Após esse período, que período, John? Período de 72 horas.
O uso de antirretrovirais não é mais recomendado. Aqui está as informações de onde eu tirei, que foi do PCDT, Protocolo Clínico de Diretriz Terapêutica, tá bem? Então, onde tem número, tem questão. Cuidado com isso, candidato. Profilaxia, preferencialmente aí nas primeiras 2 horas. Possui uma janela de oportunidade aí máxima até 72 horas. Então, até 72 horas ele pode usar. Depois disso, após esse período, o uso ali de antirretrovirais não é mais eficiente. 7ª questãozinha aqui com o tio John. 2022, aqui foi do TRT, Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região. Foi para técnico, tá? Técnico judiciário aqui, especialidade em enfermagem. Entre as infecções sexualmente transmissíveis, aquela que pode ser prevenida por vacinação. É facinho essa. Letra A, sífilis. Não, né, minha gente? Sífilis aí a gente trata, como é que se pode prevenir a sífilis? Preventivo, uso de preservativo, tá? Gonorreia? Não, gonorreia também não. Como é que você previne aí? Preservativo. Papilomavírus? John, papilomavírus humano tem vacinação? Tem. Vacina de quê, John? Do HPV. Tá? A vacina do HPV é o nosso gabarito. Facinho essa questão. Herpes genital? Não. Clamídia? Também não. Tá, minha gente? Então aqui eu coloquei o comentário para vocês. Ó, a sífilis não pode ser prevenida por vacinação. A prevenção da sífilis é feita por meio de uso de preservativo durante a relação sexual e pela realização de teste diagnóstico e tratamento adequado. Está incorreta. Letra B também está incorreta. A gonorreia também não pode ser prevenida por vacinação. A prevenção da gonorreia é feita pelo uso de preservativos durante o sexo e pela prática de relações sexuais seguras. A letra C é o nosso gabarito, né? A gente sabe que o papilomavírus humano, o HPV, ele pode ser prevenido por meio da vacinação. Existem aí vacinas disponíveis contra os tipos de HPV, enfim, que causa câncer cervical, verrugas genitais e outros tipos de câncer relacionado ao HPV. Letra D, a herpes genital ela não pode ser prevenida por vacinação. A prevenção da herpes genital é feita através do uso também de preservativo e adequação das práticas sexuais aí seguras. E letra E, a clamídia também não pode ser prevenida por vacinação. A prevenção da clamídia é feita através de uso também de preservativo. Tá aqui a referência. 8ª questãozinha aqui, ligadinhos aqui comigo. Vocês estão ligadinhos aqui comigo? Me conta, que eu tô acelerado aqui hoje. Ó, não desista não, tá? Do seu sonho, não desista não. Sua aprovação está mais próximo do que você imagina. Se você estiver cansado, eu cansado, meu Deus, eu estou tão cansada. Relaxa que vai dar certo, vai dar certo. Tenha calma, tenha paciência, tá? Vai dar certo, vai dar certo. Acredite, pegue lá um café, dê uma pausa nesse vídeo, pegue um biscoito, uma água e depois posta lá, tô aqui com o tio John, aprendendo. Faça por você. Posta assim a legenda, faça por você, faça por você. Tá? Que é o nosso mantra. Vamos lá. 8ª questão aqui foi da Prefeitura de Pires do Rio, assistente social, tá? Eu trouxe essa questão de outra área, enfim, mas para a gente praticar a mesma temática. A profilaxia pré-exposição ao HIV, ao qual se centra no uso de antirretrovirais para reduzir o risco de infecção pelo HIV, tem se mostrado uma estratégia ineficaz para as pessoas com risco aumentado de contaminação. Gente, quando ela bota assim, a questão chega a ficar bonitinha, né? Profilaxia, enfim, centro uso de antirretrovirais para reduzir infecção. Leia com calma, tá? Tem se mostrado uma estratégia ineficaz? Pelo contrário, né? Tem que se mostrar uma estratégia eficaz para reduzir aí o risco aumentado de contaminação. Então tá errado, tá? Tá errado. Nosso gabarito é errado, é eficaz e não ineficaz. 9ª questãozinha. Foi da UNB, foi 2017, tá? Foi para aqui para residência multiprofissional de atenção, aí básica, área, enfermagem. Com base nas diretrizes brasileiras para o rastreamento do câncer do colo do útero e dos outros tipos de câncer de maior incidência entre a população feminina no Brasil, julgue os próximos itens. Em mulheres com mais de 64 anos de idade, que nunca tenham sido submetidas a um exame do citopatológico, deve-se realizar aqui esse exame com um intervalo assim de 3 meses. John, ou 3 anos. Gente, essa questãozinha eu coloquei, enfim, etc., para trabalhar o câncer do colo do útero. E essa questãozinha está errada. Está errada, John. Está errada. Veja só, vou fazer um esquema aqui com vocês. Ó, mulheres com mais de 64 anos de idade, que nunca tenha sido submetido a um exame citopatológico,
deve-se realizar esse exame com intervalo de 3 anos? Não, 1 a 3 anos, tá? 1 a 3 anos. E 2 exames negativos, ela é dispensada do rastreamento, tá? No intervalo de 1 a 5 anos. 2 exames, 1 a 3 anos. Nesse intervalo aí, se 2 exames estiverem negativos no período de 5 anos, ela é dispensada, tá? Isso daqui a gente trabalha mais, só coloquei essa questãozinha, enfim. A gente trabalha mais no bloco aí de saúde da mulher. A gente explica mais sobre isso, tá? Aqui é sobre a profilaxia, né? A profilaxia que a gente respondeu à 8ª questão, da questão do HIV aqui, né? Da contaminação que está errada. Ela traz aqui a profilaxia, pré-exposição HIV-PEP, né? Consiste em uso de antirretrovirais para reduzir o risco de adquirir infecção pelo HIV. Essa estratégia se mostrou eficaz. A banca colocou o quê? Ineficaz. Por isso o item estava errado, tá? Aqui só é o comentário dessa questão. E segura em pessoas com risco aumentado em pessoas com risco aumentado de adquirir infecções. Aqui, uma questãozinha do Supremo Tribunal de Justiça, foi para técnico judiciário. Essa questão foi de 2018. Acerca das doenças de interesse para a saúde, julgue os itens a seguir. A vacinação contra o HPV é contraindicada para jovens portadores de HIV/AIDS. E aí, o que é que vocês acham? Certo ou errado? Questão boa, questão boa. Você acha que a vacina do HPV é contraindicada para jovens portadores de HIV/AIDS? Óbvio que não, né, minha gente? Tá errado. John, você vai explicar por quê? Vou aqui nossa tabelinha, ó, de imunização. Ó, a vacina do HPV, tá? Ela é indicada de 9 a 14 anos para meninos e meninas, tá? A vacina do HPV é indicada aqui deixa eu colocar o marca-texto, é indicada em uma dose para meninos e meninas de 9 a 14 anos, 11 meses e 29 dias. Então, meninos e meninas, vacina da HPV, vai tomar. 9 a 14 anos. 9 a 14 anos é 14 anos, 11 meses e 29 dias, tá? 9 a 14 anos, 11 meses e 29 dias. Aí agora, são 3 doses para homens e mulheres de 9 a 45 anos. Aqui, pessoas vivendo com HIV/AIDS, transplantados de órgão sólido, medula óssea, pacientes oncológicos com imunodeficiência primária, erro inato de imunidade e uso de drogas imunossupressoras. Então, a questão colocou aqui que para jovens portadores de HIV/AIDS, essa vacina era contraindicada, o que deixa o item errado. Não é contraindicada de jeito nenhum. A gente tem um grupo especial, um grupo aí que a gente acrescenta 3 doses para homens e mulheres. Homens e mulheres, aí pessoas vivendo com HIV/AIDS, transplantados, enfim, pessoas com imunodeficiência aqui primária. Então tem esse grupo e é 3 doses. E a idade, John, de 9 a 45 anos. A gente tem 3 doses também. Aqui, ó, 3 doses para pessoas maiores ou igual de 2 anos, né? Essas pessoas aqui são portadoras de papilomatose respiratória recorrente. A gente administra 3 doses. Dose única aqui de resgate para adolescentes de 15 a 19 anos, 11 meses e 29 dias. Ou seja, o indicado é que a vacina do HPV ela seja administrada de 9 a 14 anos. Aí, por exemplo, o indivíduo não tomou, a gente tem a dose de resgate. A dose de resgate é uma dose única também para adolescentes de 15 a 19 anos, 11 meses e 29 dias. É uma dose, também é dose única, mas é considerada dose de resgate, tá? A gente administra também 3 doses da vacina do HPV para usuário de PrEP de 15 a 45 anos, além também dos casos de violência sexual sem histórico de vacina. A gente administra 2 doses, né, para pessoas de 9 a 14 anos e 3 doses para pessoas de 15 a 45 anos, tá? Essas pessoas que sejam vítimas aqui de violência sexual, sem histórico de vacinação. Então, pessoas vítimas de violência sexual, sem histórico de vacinação da vacina do HPV, eu vou administrar 2 doses, se ela tiver de 9 a 14 anos, e vou administrar 3 doses, se ela tiver de 15 a 45 anos. A dose é intramuscular e é 0,5 ml, tá? Aqui eu coloquei o significado, que significa PVHA, que é pessoas vivendo com HIV/AIDS, e aqui o PRR, que é pessoas portadoras de papilomatose respiratória recorrentes, tá? Continue firme, faça por você, porque se você não fizer por você, ninguém mais o fará. Ó, vou finalizar esse bloco aqui, até o próximo bloco, pra gente trabalhar aí uma outra temática. Um beijo, até a próxima aula. Valeu!